Na sessão dessa quinta-feira, os ministros do Supremo julgaram a ação proposta pelo Ministério Público contra o deputado federal Jairo Ataíde, do partido DEM de Minas Gerais. O então prefeito de Montes Claros, cidade de Minas Gerais, teria veiculado em emissoras de televisão propagandas de realizações de sua administração com verbas públicas. O réu também é acusado de distribuir informativos sobre saúde em que faz autopromoção sobre seu governo. Trechos revelam expressa menção ao nome do prefeito, o elogio pessoal à sua atuação frente ao executivo local, veicula também uma foto sua fazendo vacinar uma senhora idosa. Do conjunto da prova, tudo a revelar o uso do dinheiro público para a promoção pessoal. A defesa alegou que o conteúdo do boletim era informativo, sem cunho promocional. Alegou ainda que a responsabilidade pelos informativos e do programa de TV não era do prefeito. Do ponto de vista formal, o prefeito não tinha conhecimento da impressão dos informativos. A folha 217, o senhor Henrique Borém, que era à época chefe de gabinete do prefeito municipal, aspas, desconhece qualquer documento que desse notícia da impressão dos informativos. Nunca recebeu um informativo na prefeitura. Nunca teve notícia da autorização de recurso para a impressão dos informativos. Para o relator da ação, ministro Luiz Fux, o programa televisivo foi ao ar 3 meses antes da eleição, com o intuito de promoção política. Disse também que o informativo Saúde Plena promoveu a administração do prefeito Jairo Ataíde. Ainda de acordo com o relator, o réu usou dinheiro público em proveito próprio e, por isso, ele condenou o réu. A existência de utilização de publicidade governamental para a promoção pessoal do prefeito se faz em violação ao parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. Também é inequívoco o caráter de propaganda pessoal do acusado, na medida em que o seu nome é mencionado em diversas passagens. E a sua gestão é expressamente elogiada nesse informativo. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator em parte, mas divergiu na hora de condenar o acusado pela distribuição dos informativos. Fico com o voto do eminente relator quanto ao juízo condenatório no que diz com a propaganda televisiva. Agora, com relação a esses 2 boletins, eu entendo muito frágil a prova para embasar um decreto condenatório. Para o ministro Marco Aurélio, o fato narrado na denúncia é atípico e que não há nada que trate de desvirtuamento de publicidade administrativa. A questão que se coloca é única. Esse desvirtuamento, ele é fato típico sob o ângulo penal? Se for, nós vamos prender muita gente. Aqui o que se pretendeu proteger, para mim, não foi a publicidade institucional tal como balizada na Carta da República. O fato narrado na denúncia é atípico e que incide, portanto, o disposto no inciso 3 do artigo 386 do Código de Processo Penal. O plenário absolveu o deputado pela distribuição dos informativos, mas condenou pela propaganda na TV. O deputado federal foi condenado a 2 anos de prisão, mas a pena foi extinta em razão da prescrição do crime. Quem já passou pela faculdade sabe que a monografia é um pesadelo. Por isso, tem aluno que se acha esperto e paga para que outra pessoa faça o trabalho. Já são 8 meses de estudo, muita pesquisa e dedicação. Érica vive em volta dos livros para conseguir terminar a monografia e finalmente se tornar psicóloga. E para evitar qualquer problema, ela toma alguns cuidados. Eu consulto direto e eu já vejo o nome do autor, o que ele falou. Quando é uma frase que é do autor, eu já boto entre aspas, para eu já saber que foi ele que falou. E aí, quando eu vou colocar, eu já coloco entre aspas, ou eu boto em minhas palavras, mas já cito o autor. Precauções que nem todos os estudantes adotam. Há quem decida pagar por um trabalho pronto. Nas ruas e na internet é possível encontrar vários anúncios, apesar da prática ser proibida. Nossa produtora ligou para um desses telefones, simulando o interesse no trabalho. Quanto é que você cobra pela monografia? Na menor,
50 laudos, a gente está cobrando ela R$1.000 à vista e R$1.400 de 2 vezes. Em outro trecho, o vendedor dá garantias. Como é que vocês fazem? Porque eu fico com medo de repente, você confiar e vocês copiam e colam de algum lugar, aí não fica legal. A gente é um dos melhores aqui de Brasília, a gente pega muito trabalho e a gente dá a garantia do nosso trabalho. E explica como enganar o orientador do trabalho. Mas é que eu tenho medo de ser pega, né? E se o professor comentar alguma coisa comigo? A gente não manda o trabalho seu de uma vez, a gente vai te mandando ele à parte, entendeu? Então você está mostrando que se tu mandar de uma vez, tu reprova. Se ele pedir para modificar alguma coisa, a gente modifica, deixa do jeito dele. E ele vai entender como você está fazendo, entendeu? Você me garante que eu vou passar? Garanto, nunca reprovou nenhuma pessoa com a gente. Esta professora da Universidade de Brasília diz que o aluno que compra o trabalho pronto corre certos riscos. As pessoas deixam marcas. Elas, ao escrever, elas optam por palavras, por tipos de frases, de construções linguísticas que, de alguma forma, constituem uma identidade. Quando a gente não percebe, a gente tem que buscar, de alguma forma, com alguns mecanismos, aí você consegue detectar alguns casos em que a pessoa está copiando. Uma estudante gaúcha passou por uma situação no mínimo delicada. Ela descobriu que a monografia feita por ela em 2003 havia sido usada sem referência por um advogado em 2005. O caso foi parar na justiça e o advogado foi condenado a pagar a indenização de R$15 mil por danos morais. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O advogado chegou a se defender, alegando que já havia publicado no site do escritório dele um trabalho sobre o tema e a autora da ação é quem teria copiado a ideia dele. Mas a justiça considerou que não houve nenhuma publicação por parte do réu antes da monografia da estudante. E sobre esse assunto, a gente continua conversando aqui no estúdio. Eu recebo o advogado especialista em direito autoral, doutor Eduardo Licurgo Leite. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Bom, a gente viu aqui no final da reportagem, a gente nunca sabe de quem é o autor da ideia, né? Na verdade, nada se cria, tudo se copia, é mais ou menos por aí? Fred, olha só, a ideia não tem proteção autoral. No direito autoral nós não protegemos, o direito autoral ele não protege as ideias. Ele protege a forma pela qual essas ideias são expressas. Então, o conjunto de palavras, os traços no desenho, as cores numa pintura, mas não a ideia. A ideia está no universo comum para todos os indivíduos. A ideia, não essa forma de expressão com a qual eu materializo a minha ideia. Bom, quer dizer que duas ou até mais pessoas podem ter a mesma ideia, o que vai diferenciar aí é a forma como essa ideia vai ser executada. Né? Exatamente, exatamente. A forma como essa ideia vai ser planada para o mundo exterior, né? Como é que ela vai ser revelada para todas as pessoas. É aí que reside a diferença, é aí que reside a proteção autoral. A gente vê em vários cartazes, na internet, em jornal, anúncios de empresas especializadas que fazem monografias. Vou deixar claro, doutor, são dois tipos de crime aí. Falsidade ideológica e também plágio, né? São coisas diferentes. Certo. Nós temos uma conduta que eu acho que é a mais direta, que é a falsidade ideológica. No momento em que o aluno compra uma monografia, né, ou não faz a monografia, pode nem não comprar. Né, ele pode pegar a monografia de um colega e entrega como sendo sua, ele incorre em falsidade ideológica, no primeiro momento. Se ele compra, é pior ainda. Aí vem a posição daquele que vende. Aquele que vende, ele sabe que aquela monografia, ou aquele trabalho vai ser usado para uma fraude. Se ele souber e mesmo assim ele autorizar o uso, ou autorizar que o aluno se arvore a qualidade de autor, então ele concorre para a prática do crime. Tá? Se há plágio, e há muitas vezes plágio, aí você tem um ilícito autoral, vamos dizer assim. Né? Então, o plágio é basicamente, eu tenho um trabalho que não é meu, eu pego esse trabalho, coloco o meu nome, mas tento suprimir a autoria. Com a internet, hoje cada vez mais acessível às pessoas, está mais difícil ou mais fácil identificar que um documento, que um trabalho foi plagiado? Na verdade, depende do plágio.
se o trabalho foi tirado na internet, enfim, depende também da Hoje forma quase em que tudo ele... está na internet, né? Mas depende da forma como você divulga. Antigamente você tinha 2 livros e você teria que ter acesso aos 2 livros, a obra originária e a plagiada, né? e a obra do plagiador. Hoje não, hoje muita gente coloca isso na internet e põe. No caso de monografia, se o aluno ele compra monografia ou plagia monografia de quem quer que seja e coloca essa monografia só na faculdade, isso fica restrito àqueles bancos universitários, talvez nunca seja descoberto. Mas eu costumo dizer que o plagiador ele sempre incorre em algum erro. Ele sempre deixa um traço. Não há crime perfeito, não né, há doutor? crime perfeito, isso é verdade. Como que o pesquisador pode identificar que o plágio, que o texto dele, um documento dele foi plagiado? Muitas vezes, quando você escreve um trabalho, você está num centro e numa área tão específica que você vai acabar tendo conhecimento de outros trabalhos naquela mesma micro-região de ensino ou de conhecimento. E aí você acaba tomando conhecimento daquele trabalho. É engraçado porque os casos de plágio, normalmente, eles emergem. Parece que emergem do nada, mas tem um motivo. Pode demorar, mas se descobre. Tá certo, doutor Eduardo. A gente só lembra que, além de estar enganando o professor, a faculdade está enganando a ele mesmo, né? Essa é uma verdade. Na verdade, o fato dele plagiar ou comprar uma monografia faz com que ele deixe de aprender, deixe de pesquisar. Isso é o mais grave. Doutor Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Até a próxima. Fred. Boa Obrigado. tarde. Última parada no JJ e na volta a gente